noite, meus irmãos, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Essa é mais uma transmissão da primeira igreja presbiteriana de Itapecerica da Serra. E eu sou o pastor Alexandre, pastor da igreja, e estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. O texto que vai servir para a nossa mensagem de hoje se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 11. Mas antes de fazermos a leitura desse texto, eu gostaria de pedir a você que feche os seus olhos para que nós façamos uma oração pedindo a Deus que nos ilumine na compreensão das Escrituras e que possamos também tirar aqui lições preciosas para a nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos e nos dirigir ao nosso Deus em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome pela graça e a oportunidade que temos de poder estar nesse momento reunidos, ainda aqui das nossas casas, mas podendo, ó Deus, ouvir a Tua palavra, sermos, ó Deus, edificados por meio dela. E a oração que fazemos nesse instante é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para aquecer a Tua palavra. Ó Deus, nós necessitamos nesse dia da Tua instrução, nesses dias tão difíceis que vivemos em nosso país, nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu norte. E acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra ela é suficiente para nos dar a Tua vontade, para nos dizer aquilo que devemos fazer e como devemos enfrentar essa crise que o mundo atravessa. Por isso, fala aos nossos corações nesta noite. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o texto que nós vamos estudar nesta noite, o texto que vai servir como fundamento da nossa mensagem, está lá em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Então, se você está com a sua Bíblia nesse momento, então acompanhe a leitura que eu vou fazer do texto sagrado. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11. A oração é uma das importantes e vitais atividades que o crente pode realizar. Juntamente com a leitura das Escrituras, se constitui um meio de graça para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. É através das Escrituras e da oração que nós cultivamos também uma comunhão com Deus. E todo cristão, ele, de alguma maneira, ele se relaciona com a oração na sua vida diária. Eu sei que algumas pessoas, elas têm o hábito, e eu falo aqui hábito no sentido positivo da palavra, de orar constantemente em períodos reservados do dia. Outras pessoas, infelizmente, não levam tão a sério. Infelizmente, a oração é uma das atividades espirituais mais negligenciadas pelos cristãos do nosso tempo. No passado, os cristãos davam muita importância à oração e à leitura da Bíblia, e isso explica porque os crentes do passado eram tão fortes, eram tão firmes. Hoje, infelizmente, a nossa cultura ela despreza um pouco esse canal que Deus colocou à nossa disposição, que é a oração. Mas se você tem o hábito de orar, se você tem o costume de orar, você sabe o quanto a oração é importante e vital para a vida do cristão. Nós estamos sempre conversando uns com os outros e nas nossas conversas sempre falamos, olha, eu tenho um problema, ore por mim, né? E essas conversas que acontecem, elas são muito comuns entre os cristãos e é uma forma de nós nos encorajarmos, de orarmos juntos por situações e dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Eu, como pastor, fico muito feliz quando alguém da igreja chega para mim e diz, olha, pastor, eu estou orando por você. E eu fico feliz porque eu me sinto encorajado e fortalecido com isso.
Não porque eu acredite que a oração dos irmãos é mais importante ou que a oração dos irmãos é mais forte do que a oração de outras pessoas. Não, não é disso que nós estamos falando. É porque eu sei que através dessa demonstração de afeto, dizer que você está orando por alguém, você pode encorajar outra pessoa. E eu fico muito feliz quando isso acontece com algum irmão da igreja que me procura e diz que está orando por mim. No versículo 4 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo ele explica que ele ora constantemente pelos irmãos. Ele diz no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quando Paulo escreveu essa carta, e é preciso que a gente diga isso, ele se encontrava preso provavelmente em Roma. E quando os irmãos da igreja de Filipos, que foi uma das igrejas fundadas por Paulo, souberam que Paulo estava preso, eles ficaram muito preocupados. E ao longo da carta nós podemos perceber a preocupação que esses irmãos tiveram com a situação de Paulo. Paulo estava aguardando o seu julgamento, ele não sabia qual seria a sentença, ele poderia morrer por causa disso, ele poderia ser condenado à morte, mas graças a Deus ele foi liberto naquela ocasião, ele foi solto da prisão e pôde continuar o seu ministério. Mas ele se encontrava preso naquela ocasião e os irmãos ficaram muito preocupados com isso. E Paulo, então, percebendo a preocupação dos irmãos, resolve escrever uma carta para eles para tranquilizá-los. E no verso 4 ele diz, olha, vocês estão sempre nas minhas orações. Eu sempre oro por vocês e pelas demais igrejas. Mas aqui, meus irmãos, no verso 9, Paulo, ele, de maneira mais íntima, ele não apenas comenta lá no verso 4 que estava orando pelos irmãos, mas ele também revela o conteúdo das suas orações. Porque o que nós acabamos de ler aqui, do verso 9 ao verso 11, mostra os motivos pelos quais Paulo orava em favor daqueles irmãos. Então, nessa oração que eu vou chamar de oração por crescimento, Paulo revela os motivos, as razões que ele colocava diante de Deus em oração pela vida dos filipenses. Então, nós temos aqui os motivos. E eu quero, nesta noite, estudar um pouco mais, de maneira mais detida, de maneira mais objetiva, os pedidos de oração que Paulo fazia pelos irmãos de Filipos, a fim de compreender, de saber o que o apóstolo pedia em suas orações por aqueles irmãos. E essa oração, que eu vou chamar de uma oração por crescimento espiritual, ela tem 3 pedidos. E o primeiro dos pedidos que o apóstolo Paulo faz é para que eles sejam maduros. No verso de número 9 você vai encontrar aí, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo está nos dizendo aqui que um dos motivos pelos quais ele ora pela vida dos filipenses diante de Deus é para que o amor deles aumente mais e mais. E há 2 coisas importantes nessa declaração que se encontra no verso 9. E a primeira delas é que esse amor não é um amor do tipo humano. Não é o amor eros, que é o amor que o homem sente pela mulher, que a mulher sente pelo homem. E também não é o amor filia, que é o amor que você sente por um companheiro, por um amigo, por um colega. Mas é o amor ágape, portanto, o amor divino. E de acordo com o apóstolo Paulo aqui na passagem, esse amor ele deve crescer mais e mais a cada dia. Paulo usa aqui o verbo aumentar no tempo presente, e isso é muito importante, porque Paulo está expressando a ideia de que o crescimento deve acontecer todos os dias, ou seja, o amor deve crescer e aumentar continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo deseja em suas orações que o amor daqueles irmãos, dos irmãos da igreja de Filipe, uns pelos outros, o amor que Deus derramou nos corações deles, possa aumentar cada dia mais uns pelos outros, e isso deve acontecer todos os dias. Esse amor jamais pode parar de crescer. E em segundo lugar, nós vemos também
que o desejo do apóstolo Paulo é que esse amor cresça em conhecimento e percepção. E esse ponto é muito importante, porque muitas vezes nós associamos na nossa cultura, no nosso tempo, que o amor, né, é o contrário da disciplina, que o amor é o contrário da correção. E nós pensamos erradamente que se uma pessoa corrige é porque ela não ama. Se uma pessoa chama a atenção é porque ela não ama. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente o contrário. O amor ele não é cego. O amor ele tem entendimento. E o amor dos irmãos da igreja de Filipos deveria ser um amor com entendimento. Um amor que deve crescer de maneira abundante, que deve crescer de maneira contínua, mas que deve ser um amor inteligente e intencional. Eu anotei aqui um comentário do William Hendrickson que diz justamente isso. A palavra conhecimento aqui se refere a um conhecimento real, pleno, amadurecido e espiritual. Portanto, o amor deve crescer e deve envolver entendimento. O amor deve crescer e envolver sabedoria. O amor cristão, ele não é um amor tolo, ele não é um amor cego, mas ele é um amor inteligente. E ele também é um amor que busca ou preza pela compreensão, que aí na sua Bíblia aparece como percepção. E essa palavra ela foi usada de maneira muito cuidadosa por Paulo, porque ela não é encontrada em outras passagens do Novo Testamento. Essa palavra ela era muito utilizada no mundo da arte e tem a ver com o senso estético, que é aquele senso que o artista tem ou que o observador tem para analisar uma obra de arte, uma pintura, um quadro, né, uma escultura. Então, Paulo usa essa palavra no sentido de que o cristão ou o amor do cristão ele deve ser sensível. O amor do cristão deve ser perceptivo e ele deve perceber as coisas da mesma maneira como uma pessoa avalia uma obra de arte, prestando atenção nos detalhes, prestando atenção nas formas, nas cores, pensando numa escultura, pensando nos detalhes e nos contornos. Então a ideia, portanto, é que o amor cristão, ele não somente é um amor inteligente, mas é também um amor criterioso. E Paulo então usa essas duas palavras para dizer que o amor do cristão deve crescer nessas duas direções, no entendimento e na compreensão. E aí, quando nós juntamos essas duas ideias, conhecimento e percepção, nós podemos dizer que o amor do cristão deve crescer em sabedoria e entendimento. E esse amor deve ser capaz de discernir as coisas com sabedoria e maturidade. Portanto, a primeira oração, ou o primeiro motivo de oração que o apóstolo Paulo fazia por aqueles irmãos, é para que eles pudessem abundar em amor continuamente ou constantemente, e que esse amor pudesse ser um amor inteligente, um amor sábio, um amor que reflete conhecimento, mas que seja um amor criterioso e capaz de discernir as coisas. O segundo motivo de oração que o apóstolo Paulo apresenta está aí no verso de número 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E com isso, o segundo motivo de oração do apóstolo é para que eles tenham um caráter cristão irrepreensível. O primeiro motivo é para que eles tenham um amor maduro, ou para que eles possam crescer de maneira madura. E o segundo motivo é para que eles tenham um caráter cristão irrepreensível. Paulo então continua falando dos seus motivos aqui no verso 10, e ele diz aos irmãos de Filipos que ele ora para que o amor deles possa crescer, que seja um amor inteligente e um amor criterioso, capaz, como nós podemos ver no início do verso 10, de aprovar as coisas excelentes. E isso aqui é fantástico, meus irmãos. A maneira como Paulo constrói todos os seus textos é algo impressionante. E eu fico maravilhado em perceber as ligações que o apóstolo faz
nessa passagem. Depois de falar que o amor deve crescer em entendimento e percepção, ele fala que esse amor deve ser capaz de aprovar as coisas mais excelentes. E eu falo isso, meus irmãos, porque a palavra aprovar, o verbo aprovar, ele traz a ideia de avaliar uma pedra preciosa. É o trabalho que o especialista faz ao analisar, por exemplo, um diamante. Ele tem que olhar com muito critério. Ele tem que ver se aquela pedra ela não possui imperfeições, se ela não possui rachaduras ou se ela não tem impurezas. Então, o verbo aprovar aí significa olhar e julgar com critério, olhar e julgar com discernimento, a fim de identificar alguma impureza ou alguma imperfeição. E aí, quando Paulo usa essa expressão para dizer que ele ora a Deus pedindo que eles sejam capazes de aprovar, ele está dizendo, entre outras palavras, que eles devem ser capazes de julgar todas as coisas com discernimento e com perfeição. E eles devem julgar o quê? Eles devem julgar as coisas que são mais excelentes. Todos nós fazemos escolhas. Todos nós fazemos escolhas. E essas escolhas que nós fazemos nem sempre são pecaminosas, nem sempre são más. E é justamente sobre essas escolhas que não são pecaminosas que Paulo está pensando aqui nessa passagem. No entanto, até mesmo aquelas escolhas que nós fazemos e que não são pecaminosas e, portanto, elas não são condenadas de acordo com a Bíblia, elas precisam ser feitas com critério. E aí a ideia que o apóstolo Paulo aplica aqui em toda a passagem é que nós sejamos capazes de analisar e de julgar as coisas com discernimento, distinguindo as coisas que são mais importantes. Porque embora as coisas não sejam pecaminosas, existem coisas que não são pecaminosas que são mais importantes do que as outras. E essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, a ideia que ele nos apresenta aqui nessa passagem e o motivo da sua oração é para que os irmãos sejam capazes de escolher as coisas que são mais importantes. E nós sabemos, na nossa vida, que existem coisas que são mais importantes do que outras, não é? E às vezes, eu falo muito aqui na minha casa, especialmente com as minhas filhas, sobre a importância que nós devemos dar às coisas de Deus. Nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que as coisas de Deus devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nós temos o trabalho, nós temos a escola, nós temos a faculdade e temos tantas outras atividades que compõem a nossa agenda. Mas nós precisamos ter o discernimento e a capacidade de julgar quais são as coisas que realmente valem a pena e quais coisas são realmente importantes. Muitas vezes nós invertemos a importância das coisas. Nós dedicamos mais tempo ao trabalho, dedicamos mais tempo ao estudo e deixamos as coisas de Deus de lado. O trabalho é importante, os estudos são importantes, mas nós precisamos entender o que é mais importante dentre todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E Paulo ora para que os irmãos sejam capazes, não apenas de ter um amor crescente, inteligente e criterioso, mas também sejam capazes de julgar as coisas e ver aquilo que é mais importante para a sua vida espiritual. E qual o objetivo de fazer essas escolhas? Paulo diz na sequência, para serem sinceros e inculpáveis. E com essas duas palavras, sinceros e inculpáveis, Paulo nos mostra por que ele tem orado aos irmãos. E ele tem orado para que os irmãos tenham um caráter irrepreensível, um caráter e uma conduta intocáveis. Porque essas duas palavras elas são muito importantes aqui na passagem e elas governam todo o versículo de número 10. Paulo usa a palavra sincero. E quando nós falamos de sinceridade, ou falamos que alguém é sincero, nós estamos dizendo que aquela pessoa não é fingida, que aquela pessoa é verdadeira, não é assim? Pois bem, quando Paulo usa a palavra sinceridade aqui no texto, ele traz uma palavra que tem muitos outros significados além de ser uma pessoa verdadeira e ser uma pessoa não fingida. A palavra sinceros aqui, no texto que nós acabamos de ler, ela fala do caráter. E ela traz a ideia, meus irmãos, de algo que é puro.
E, mais uma vez, Paulo usa uma palavra que tem a ver com os metais preciosos. A palavra sincero, como ela aparece aqui nesse texto, se refere a uma pedra preciosa ou a um metal que não tem imperfeições ou que não tem misturas. Por isso que ele usa essa expressão aqui e aplica isso ao caráter do cristão, para mostrar que o caráter do cristão ele deve ser um caráter puro, que o caráter e a conduta do cristão deve ser sem imperfeições. Pense aqui, por exemplo, num diamante, né, que foi lapidado, e todos nós sabemos que os metais preciosos, que as pedras preciosas, o ouro, por exemplo, que é um metal precioso, quando eles são retirados, são extraídos da terra, eles vêm junto com outras impurezas, né? E é preciso então ter um trabalho. No caso do ouro, nós precisamos purificar o ouro. No caso do diamante, você precisa fazer um trabalho de lapidação a fim de tirar as imperfeições, a fim de tirar aquilo, né, que é mescla, aquilo que é mistura, para tornar o ouro ou o diamante na sua pureza. A outra palavra que é usada aqui por Paulo, que é a palavra inculpáveis, ela já traz a ideia de escândalo, né? Uma pessoa inculpável é aquela que não causa escândalos. E ela nos fala da caminhada de uma pessoa como uma caminhada que não é de tropeços, mas é alguém que consegue se desviar dos obstáculos e chegar até o seu destino. Então essas duas palavras, sinceridade e inculpáveis, falam sobre o caráter do cristão. E Paulo então diz que o caráter do cristão deve ser puro de tropeços. E por que nós devemos fazer escolhas, né? Porque o começo do verso fala isso. Devemos ser capazes de escolher coisas importantes para que no fim nós sejamos revelados como pessoas sinceras ou puras, ou pessoas que não causam escândalos. E a resposta está no final do versículo, para o dia de Cristo. Porque todos nós, irmãos, um dia vamos comparecer diante do nosso Senhor. Então nós devemos agir, devemos viver e devemos escolher de maneira que naquele dia nós não nos envergonhemos. Olha que coisa importante. Paulo está pensando nas atitudes presentes que nós tomamos, nas escolhas presentes que nós fazemos, nas atitudes diárias que nós tomamos e realizamos, mas a grande preocupação de Paulo é com o dia de Cristo. A grande preocupação de Paulo com os irmãos de Filipos é que eles sejam capazes de fazer escolhas e sejam capazes de viver de maneira tal que quando eles comparecerem diante de Cristo, eles não se envergonhem. E aí o comentarista Warren Wiersbe disse que todo cristão deveria fazer duas perguntas toda vez que ele tem que tomar uma decisão ou toda vez que ele está vivendo a sua vida diante das pessoas. E a primeira pergunta é: o que eu estou fazendo? Vai fazer outras pessoas tropeçar ou vai causar escândalo a outras pessoas? E segundo, isso que eu estou fazendo vai me deixar envergonhado diante de Cristo? Porque, de fato, como nós vemos aqui na passagem, a preocupação do apóstolo é para que no fim, no dia de Cristo, nós possamos nos encontrar íntegros e não tenhamos nenhuma vergonha das ações e atitudes que escolhemos ao longo da nossa caminhada. Então Paulo ora para que o amor deles cresça, um amor que seja inteligente e capaz de compreender as coisas, mas ele também ora para que o caráter desses cristãos seja irrepreensível, a fim de que eles possam escolher, a fim de que eles possam discernir e fazer escolhas que sejam aprovadas por Jesus, não só agora, mas naquele último dia. E por fim, Paulo ora para que os irmãos sejam frutíferos. O verso 11 diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A vida de todo cristão deve ser acompanhada de frutos. E esses frutos, eles devem ser o resultado não dos seus esforços pessoais, mas da sua união com Cristo. Pois como a gente vê no verso 11, Paulo vai dizer: cheios de fruto de justiça, o qual
é mediante Jesus Cristo. E a oração de Paulo para que aqueles irmãos sejam capazes de produzir frutos ou para que eles sejam frutíferos mediante Cristo, ela está em harmonia com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou lá em João 15. O que ele diz ali? Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Toda árvore que está ligada a mim, essa produz frutos. E ele vai dizer mais à frente: porque sem mim nada podeis fazer. A vida frutífera do cristão está relacionada à sua ligação com Cristo. Longe de Cristo nós somos incapazes de produzir frutos. Perto de Cristo nós somos produtores, ramos frutíferos e produzimos cada vez mais frutos. Sem Ele, nada somos capazes de fazer. E a oração de Paulo em favor daqueles irmãos é para que eles possam abundar. A palavra cheios aqui é uma palavra que vem de pleroma. E quando nós falamos sobre essa palavra na Bíblia, nós falamos de plenitude. Então, o que Paulo está vislumbrando aqui nessa passagem, nesse verso de número 11, é que a colheita dos irmãos de Filipos seja uma colheita plena, abundante. Ou seja, nós devemos ser produtores ou cheios de diversos frutos. E quais são esses frutos? Esses frutos, meus irmãos, se relacionam ao nosso serviço cristão. Eu como pastor, os irmãos da igreja que são presbíteros como presbíteros, os irmãos que são diáconos como diáconos, os irmãos que são professores e professoras de escola dominical, dessa maneira vão também produzir frutos, né, através de Jesus Cristo. Mas não é somente do nosso serviço cristão que Paulo está falando. Ele também está falando sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O cristão também, ele deve produzir esses frutos, né? Ou a sua vida deve exprimir ou representar esses frutos, porque afinal de contas o fruto do Espírito é resultado da ação do Espírito em você e o faz ser semelhante ao Senhor Jesus. E também envolve a evangelização. A evangelização é uma das formas que nós também apresentamos frutos a Deus, né? Através da evangelização e da conquista das almas. Em diversos contextos do Novo Testamento, a produção de frutos está associada com a evangelização e com a conversão das pessoas. Quando você é um instrumento de Deus para levar o evangelho, e quando você leva o evangelho até essa pessoa conhece a Jesus como seu salvador pessoal, você ali está produzindo um fruto. Então, nós falamos do nosso serviço, falamos do fruto do Espírito, falamos da evangelização e da conquista das almas, e falamos também da nossa vida diária com Deus, da nossa vida de santidade. Ela também deve produzir fruto. Então a oração de Paulo é para que esses irmãos em todas as áreas, né, não só do ministério cristão, mas na evangelização, no caráter do cristão, na sua comunhão com Deus, eles possam produzir frutos. Por isso que ele fala do pleroma, né? Ou seja, da plenitude. E aí eu me lembro do que o Senhor Jesus Cristo ele fala na parábola do semeador, em que ele fala que uma colheita vai ser de 100%, ou seja, ela vai ser na sua plenitude. Então o que Paulo vislumbra e deseja para esses irmãos é que eles possam produzir frutos na sua plenitude e em todas as esferas da vida cristã. E é esse o nosso desejo também para os irmãos da igreja de Itapecerica da Serra. Essa também é a nossa oração pelos irmãos da nossa igreja e, evidentemente, daqueles que estão assistindo essa transmissão. Que vocês possam crescer no amor, o amor que é o amor divino derramado em nossos corações, um amor que deve ser inteligente e criterioso, que vocês possam crescer no caráter cristão, sendo capazes de discernir e escolher as melhores coisas, para que lá naquele dia, quando você estiver diante de Cristo, você não se envergonhe e que você seja um grande produtor de frutos, que você seja como uma árvore
que é plantada junto aos ribeiros de água, como a gente vê lá no Salmo 1, e que produz o seu fruto no tempo aceitável por Deus. Porque tudo isso, meus irmãos, deve contribuir para um só objetivo, como nós vemos no final do verso 11, para a glória e louvor de Deus. Porque quando nós amamos e o nosso amor cresce, e quando nós temos uma conduta e um caráter exemplar, e quando nós produzimos os frutos que Deus requer de nós, o nome de Deus é glorificado e o louvor é levantado ao nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, lá no Sermão do Monte, que quando nós fôssemos sal e luz, os homens iam glorificar a Deus pelas nossas atitudes. Então, a oração de Paulo por esses irmãos era para que eles pudessem crescer no amor, para que eles pudessem ter um caráter incontestável naquele dia de Cristo e que eles fossem cheios de fruto da justiça. E a minha oração é que isso também seja uma realidade na vida de vocês e também na minha, não é verdade? Não é? Porque, afinal de contas, aquilo que eu anuncio, aquilo que eu prego, também deve servir para mim também. Como diz o apóstolo Paulo, né? O boi que lavra é o primeiro a comer, né, da comida. Então eu não posso dizer apenas que eu desejo isso para vocês, mas eu também desejo isso para mim, porque esse é um desejo sincero e é um desejo maravilhoso que nós podemos fazer, um pedido de oração maravilhoso que nós podemos fazer a Deus pelos irmãos. Então eu oro, eu clamo a Deus, eu rogo ao Senhor para que Ele possa conceder a vocês todas essas três virtudes, esses três pedidos de oração que o apóstolo Paulo fazia. E eu quero também estimular você a orar a respeito dessas coisas, porque é importante que nós tenhamos bem claro aquilo que nós devemos pedir em oração ao nosso Deus. E esses três motivos que nós acabamos de falar aqui agora são excelentes motivos para você acrescentar aos seus pedidos de oração. Ore pedindo para que Deus faça o seu amor aumentar. E que esse amor seja um amor inteligente, criterioso. Peça também para que Deus torne o teu caráter um caráter irrepreensível. Que você seja capaz de escolher as coisas corretas. Que você seja capaz de fazer as escolhas que agradam a Deus. Para que você, em momento algum, se envergonhe ou cause escândalo às pessoas. Infelizmente, muitos crentes hoje causam escândalo com sua vida, com suas escolhas, com suas atitudes. E nós devemos orar para que isso não aconteça conosco. Nós precisamos orar para que Deus nos livre do mal e nos impeça de pecar e de fazer outras pessoas pecarem ou se escandalizarem com aquilo que nós estamos fazendo. Não é verdade? Devemos orar para que isso não nos aconteça, para que no dia de Cristo, ao invés de nos envergonhar, nós possamos ouvir do nosso Senhor: vinde, benditos do Pai, recebei por herança aquilo que vos preparei. E nós devemos orar para que nós sejamos como um ramo frutífero. A árvore, o ramo que está ligado à árvore, melhor dizendo, esse produz fruto. E você deve orar para que Deus te faça um ramo frutífero. E nós temos muitas oportunidades de fazer isso hoje. Eu tenho insistido nas minhas mensagens sobre a importância de aproveitarmos esse momento para testemunhar do amor de Deus. Há muitas pessoas sem esperança nessa hora. No domingo passado, nós tivemos aqui também a mensagem pastoral e eu falava justamente sobre essa esperança que nós devemos ter. E nós devemos cultivar e devemos também mostrar essa esperança para as pessoas. O mundo está em desespero e nós, como cristãos, devemos estar firmados na rocha. E as pessoas que convivem conosco ou que visitam a nossa página do Facebook devem perceber isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que esses três motivos de oração possam ser lembrados por você nas suas orações diárias e que você ore em favor desses três pedidos constantemente. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos.
Pai, eu te louvo e falando em oração, nos motivos que o teu filho, o teu servo Paulo apresentaram no passado como motivos de oração pelos irmãos da igreja de Filipos, são os motivos que nós queremos agora colocar diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos mais frutíferos, mais operosos na tua obra. Nós queremos, ó Deus, ser mais consagrados a ti, que a nossa conduta, que o nosso caráter sejam sinceros e irrepreensíveis. Nós não queremos, ó Deus, de modo algum nos envergonhar por aquilo que fazemos ou somos, mas queremos, ó Deus, que o Senhor se alegre com a nossa vida, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. E que o Senhor faça com que o amor que temos uns pelos outros, o amor que o Senhor colocou em nossos corações, possa crescer cada dia mais em direção ao nosso irmão. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para essas verdades e nos ajuda a te servir melhor a cada dia. Abençoa-nos em tudo, Pai. Abençoa também o nosso país. Ó Deus, nós suplicamos a tua misericórdia sobre a vida dos nossos, do povo brasileiro, daqueles que se encontram agora, ó Deus, nos leitos de hospital, lutando contra o coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. E nós oramos, ó Deus, porque o número tem aumentado em nosso país e a nossa oração é que o Senhor use de misericórdia, ó Deus, e faça cessar essa pandemia em nosso país. Eu também quero pedir, ó Deus, pela nossa irmãzinha Iraci, que está no hospital nesta hora, que o Senhor, Deus, cuide da tua filha. Ela não está, ó Deus, ali por causa dessa enfermidade, mas nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor cuide dela e que ela não venha se contaminar com isso, que ela possa voltar para sua casa e ela possa fazer o tratamento e a recuperação do seu lar. Abençoe a nossa irmã, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento. E pedimos também pelos jovens da nossa igreja, os jovens presbiterianos, que hoje, no terceiro domingo do mês de maio, é o dia deles, e nós oramos a Deus para que o Senhor fortaleça os nossos jovens, e para que eles possam, em tudo, viver de acordo com aquilo que nós falamos aqui agora. Que os jovens cresçam em amor, que os jovens possam ser maduros e o caráter deles seja um caráter irrepreensível. E que, acima de tudo, a Deus, eles possam produzir frutos para o Senhor. Abençoa os nossos jovens, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles também que acompanham essa transmissão. É a oração que fazemos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final da nossa mensagem. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu quero já dar aqui um tchauzinho para todos os nossos irmãos que estão aqui na transmissão do Facebook. Eu vejo alguns irmãos aí que têm entrado constantemente. O nosso irmão Sérgio Carneiro, que Deus abençoe. Vejo a nossa irmã Adélia, que está ali, que Deus abençoe. Vejo o Rubens, vejo a Maria, o Johnny, vejo a Mônica, o irmão João, evangelista, que Deus abençoe, meu irmão. Prazer tê-lo aqui na transmissão, viu? A nossa irmã Eliene também, que Deus abençoe. O Marcos e a Alessandra, o Abival e a família. A Edna também está com a família, o Rubens, o Dalberto Souza. Que Deus esteja abençoando, irmão, a sua vida. Um abraço fraterno também para você. A família Sena e a Verônica e a família, a Mônica e toda a família aí, que Deus esteja abençoando. Quem mais está aí na transmissão vai dando um amém aí para a gente poder falar se eu esqueci algum nome, tá? Marcelo e a Leila estão ali, o Silva, eu não sei quem é, coloca o nome aí para a gente poder saber, tá? Enquanto vão aparecendo os irmãos do Face, eu vou falando com os irmãos que estão aqui no Jitsi também. A família Paulino está toda ali reunida, que Deus abençoe. Paulino, Maria, Renata, Alex e as crianças. A Silvana, muito bom, Silvana, ter você com a gente. Eu vi que o Valdinei também entrou lá no Facebook. Deus abençoe também, Valdinei. Vi uma irmã lá do Ceará, a Janete, que estava participando também, que Deus abençoe. Luciano e família, Mônica, que Deus abençoe. Estão lá no Face. O presbítero Paulo está aqui no Jitsi. O presbítero Cleiton também, a família Ferreira, a dona Quitéria, o Moisés, seu Ferreira, presbítero Ferreira,
A Érica também está conosco. Ah, tá ali a Leila, a Dani, a Paola, Simval, o Silvio e a Hortência estão lá na Bahia, né? É isso mesmo, estão lá na Bahia. A Sônia, que Deus abençoe a vida da Sônia, do Hélio, da Gislaine, a Edneuza também está conosco, Jorge, Zulene, o David. Eu vi também a Dalva e o Natanael estavam lá no Facebook. Que Deus abençoe também, Valdinei, boa semana para você, tá? Que Deus esteja abençoando aí a vida de vocês, tá bom? Também vi aqui, deixa eu ver, a Lídia e a dona Terezinha lá, todo mundo, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos, que essa semana seja uma semana de bênçãos sobre vocês, né? Continuem orando aí pelo nosso país, estejam pedindo aí para que o Senhor abençoe e nós saiamos, né, dessa situação o mais rápido possível. O Silva é o nosso irmão Ivo. Ele falou aqui. Deus abençoe, irmão Ivo, irmã Elizabeth, David, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E que todos tenham uma boa semana debaixo dos cuidados do Senhor. Grande abraço e fiquem na paz, tá bom?